Amados, que prazer poder ouvir isso tudo, né? Deus é maravilhoso em nossas vidas. E nós estamos vivendo um momento muito especial da igreja, que nós estamos vendo um despertamento da igreja para a oração, não é isso? Na quarta-feira, no culto de oração, nós ficamos até surpresos, assim, uma surpresa boa. Nós começamos a falar, nós vamos ter essa programação, tal programação, outra programação, mas vai ter momento de oração para isso, momento de oração para aquilo. E depois a gente falou assim, graças a Deus estamos orando, né? A igreja do Senhor está orando. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Meu Senhor, eu quero nesse instante clamar ao Senhor, tem misericórdia da minha vida, que o Senhor possa me usar, apesar de mim, ó Deus, que com toda a minha limitação, o Senhor possa estar falando aos meus irmãos, e que tudo aquilo que for meu Deus, não permita que entre nos corações, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, esteja conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém. E oração, amados, esse momento de oração é algo realmente muito importante, que é o motor que realmente move a igreja, né? E nesse sentido de orar, eu quero, junto com os irmãos, olhar um pouco sobre o nosso Senhor Jesus e como Ele tratava essa questão da oração. Na verdade, Ele tem que ser o nosso modelo, né? A vida de oração do Senhor Jesus não era uma coisa casual ou pontual. Ele não orava só por causa de uma determinada coisa, daqui a pouco ele parava. Não era isso. A oração no Senhor Jesus era, de fato, um estilo de vida. Era para ele, orar era o ar que respirava. Para a gente entender um pouco, a gente sabe que Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Então ele estava aqui nessa terra sujeito às mesmas coisas que nós. E ele dependia 100% do Pai, em tudo que ia fazer. Por isso que a vida de oração dele era algo assim, que precisa ser realmente levado em conta por nós. Em alguns momentos a gente vê o Senhor falando que ele dependia totalmente do Pai, que ele precisava do Pai, que ele tinha, em algum momento ele fala até que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Ele respirava fazer a vontade do Pai. Por isso a oração na vida de Jesus era realmente um modo de viver, um modo de vida. Era um estilo de vida, né? E esse modo de viver do Senhor Jesus, ela tem que servir como inspiração para nós. Uma inspiração para cada um de nós aqui. Nesse sentido, eu quero convidá-los, por favor, a estarem abrindo suas Bíblias em João, capítulo 5, verso 19. João, capítulo 5, 19. Nesse texto, ele não fala de forma explícita oração, mas esse texto, ele revela princípios da oração. Vamos lá então? João capítulo 5, 19 diz: Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Amém? Interessante que aqui de fato não tem a palavra oração, você viu isso? Mas aqui traz os princípios, o princípio da oração está embutido aqui. E é isso que eu quero estar conversando com os irmãos hoje pela manhã. Aprender com o Senhor Jesus isso, ele era uma pessoa que fazia nada por si mesmo, ele falava isso. Tudo o que ele fazia, primeiro tinha que vir direto do Pai para ele, e depois ele fazia igual. E a oração é exatamente isso, amados. É ver o que o Pai faz
e aí saber exatamente qual a vontade do Pai, então faremos igual. Porque de nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada. Eu quero chamar a atenção para um ponto de vista do Senhor Jesus que geralmente nós ignoramos um pouco. Os versículos na Bíblia que tratam de oração do Senhor Jesus, geralmente são versículos curtos, são versículos pequenos. Os maiores textos dos evangelhos, principalmente, eles estão focados, estão direcionados para aquilo que ele ensinou, para o seu ensino, para as suas obras maravilhosas e tudo aquilo que ele realizou. Os grandes textos estão voltados para isso, a ênfase é ali. Então, quando lemos nos evangelhos, nossa atenção é voltada então para o que ele disse, para o que ele ensinou e para aquilo que ele fez nas obras maravilhosas do Senhor. E aí eu quero dar um exemplo. Quando a gente olha para um atleta, vou tentar lembrar das Olimpíadas aqui, o atleta, ele está ali, vou usar o Usain Bolt, né? O homem mais rápido do mundo, né? Ele está preparado para correr 10 segundos da sua vida. 9, né? 9 segundos da sua vida. Câmeras focadas nele, todo mundo olhando aquele homem ali, e agora ele começa a correr de uma forma louca. E o mais incrível é que quando ele vai chegando no final da linha de chegada, ele já abre um sorriso, e ele está ali agora de uma forma já relaxada. Já perceberam isso? Porém, o que me chama a atenção na vida dessa pessoa é que em vários depoimentos dele e de outros atletas, eles já falaram assim: já pensei em desistir inúmeras vezes. Porque para estar ali, tendo aquele desempenho extraordinário de 10 segundos ali, ele tem uma vida inteira por trás. No mínimo 4, 10 anos. E ele fala que em alguns momentos ele já pensou inclusive em desistir. Ele já chegou a falar que até morrer. Mas nós, quando olhamos para ele, nós olhamos os 10 segundos da vida dele, né? E sempre nós observamos o quê? Apenas o desempenho das pessoas. E com o Senhor Jesus nós fazemos a mesma coisa. Nós observamos sempre o desempenho, mas não temos acesso àquilo que eu vou chamar de vida secreta. É aquele momento antes dos 10 segundos de competição. É o que acontece antes dele chegar naquele momento ali. E é exatamente sobre isso na vida do Senhor Jesus. É exatamente isso. Vemos a beleza do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, né? Nós ficamos chocados como ele sabe tudo sobre todas as pessoas. Quando ele encontra a mulher, eu ia falar mulher cananeia agora, a samaritana, e ele fala assim: eu sei, o marido que você está agora também não é seu, você já teve 5, e esse que você tem não é seu. E nós ficamos maravilhados com isso. Como Jesus ressuscitou Lázaro, como ele multiplica os pães, todas essas coisas nos chamam a atenção mesmo. E nossos olhos então ficam fixados em todas essas performances do Senhor Jesus. Mas os nossos olhos não estão atentos à vida secreta do Senhor Jesus, os bastidores dele. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, para os amados. A vida de milagres do Senhor Jesus, ela começa na sua vida secreta. É nos bastidores. É ali que começa. Ele ensina o que ensinava por causa da sua vida de oração. Ele curava o que curava por causa da sua vida de oração. Ele operava aquelas grandes maravilhas por causa da sua vida secreta. Por causa disso. Eu afirmo, irmãos, que por causa do livro de João, eu afirmo aos irmãos o seguinte, que Jesus falando que tudo o que eu falo, não falo por mim, mas o Pai me diz o que devo falar. O Senhor Jesus também diz que tudo o que eu faço, não faço por mim, mas eu faço porque o Pai me manda fazer. O Pai me capacita a fazer.
O Senhor Jesus não estava falando nada dele mesmo, mas tudo o que ele falava é porque o Pai já tinha falado para ele. A sua vida de oração era intensa e secreta, tão secreta que a gente fala pouco, a gente ouve pouco e vê pouco, né? Todas as obras do Senhor Jesus vinham de sua vida secreta de oração, e é nesse sentido que ele é um modelo para cada um de nós. Aqui em João 15:19 ele fala assim: o filho nada pode fazer de si mesmo. E aí eu quero chamar a atenção aqui para algo, irmãos. A nossa capacidade de fazer as coisas, presta bem atenção, a nossa capacidade de fazer as coisas tem esvaziado o lugar de oração em nossas vidas. Temos a ilusão, de fato, que à medida que nós vamos adquirindo maior conhecimento, adquirindo maior capacidade, nós dependemos menos de Deus. Vou dar um exemplo de um pastor amigo meu. Ele estava aprendendo a dirigir, e ele mora num grande centro. E ele falou que quando ele começou a aprender a dirigir, recebeu a carteira, ele precisou sair pela primeira vez na cidade sozinho. E ele falou que fechou a porta do carro e começou a circular aquele carro, falou assim: Senhor, coloca os teus anjos ao redor desse carro, me cerque pela direita e pela minha esquerda, não permita que nada, que eu não seja abalado. E ele fez uma intercessão forte ali. E quando ele chegou naquele lugar, no destino, ele falou: Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou os teus anjos e correu ao meu socorro, e não permitiu que nada me abalasse. Repreende todo o inimigo, o inferno não prevaleceu. Ele fez praticamente uma batalha espiritual ali, naquele momento. Só que o tempo foi passando, ele foi adquirindo confiança, e daqui a pouco, eu acho que nem o estagiário, se tivesse estagiário no céu, ele já não clamava mais pelo estagiário para estar presente ali. Porque a confiança dele em fazer, em dirigir, foi de tal forma que agora ele já não precisa de Deus. Percebem? E essa é uma triste realidade para todos nós. Quanto menos a gente sabe, mais dependência de Deus nós temos. E quanto mais a gente sabe, menos dependência a gente acha que tem de Deus. Isso é um comportamento equivocado em nossas vidas. E aí a gente pode trazer isso para quê? Para falta de dinheiro, falta de remédio, falta de saúde. Quando nós temos muito dinheiro, quando nós temos saúde, quando nós temos todas essas coisas, nós achamos que não precisamos. Mas quando nós estamos em falta, o que acontece? Se for necessário atravessar essa rua ajoelhando aqui, a gente vai. Né? Temos essa ideia equivocada do que é depender de Deus. Parece que precisamos deles apenas quando temos alguma fraqueza. Se hoje você tem pouco, ore, busque. Se você tem muito, ore, busque, continue orando. Se você tiver muito conhecimento, continue orando. Se você tiver pouco conhecimento, continue orando. Não há posição que a gente chegue, ou capacidade que a gente tenha, que nos faça pessoas independentes de Deus. Sempre seremos dependentes do Senhor. Sempre seremos dependentes do Senhor. E um exemplo disso é um salmo muito conhecido pelos amados, Salmo 127:1, o que é que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É esse nível de dependência que temos que ter no nosso Senhor. Nós temos a capacidade de trabalhar, nós temos a capacidade de vigiar. Porém, quem edifica e quem guarda é Ele. Sem Ele. Eu quero convidá-los também a abrirem Deuteronômio, capítulo 8, 17, 18. Deuteronômio,
capítulo 8, 17 e 18. Interessante que esse capítulo, ele está falando aqui sobre o que o Senhor fez ao povo de Israel. E o povo de Israel agora estava sendo preparado para finalmente receber a terra prometida. E o Senhor fala assim: olha, os benefícios que eu fiz por vocês, a sandália de vocês não gastaram, a roupa não se desgastou, vocês tiveram alimento todos os dias, e a partir de agora vocês vão plantar, a partir de agora vocês vão colher. E aí o Senhor faz essa ressalva aqui. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz o seguinte: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é quem te dá força para adquirires riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como vê hoje. Amados, não podemos de nós mesmos fazer qualquer coisa. Jesus, ele tinha essa consciência. Jesus tinha essa consciência e por causa disso, ele era um homem de oração. Porque tudo o que ele viesse a fazer, teria que ser segundo aquilo que ele via o Pai fazendo. Então, ele fazia igual. Eu quero convidá-los também a abrirem Lucas capítulo 6. Eu quero dar um exemplo para os amados a respeito disso. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Olha o que está dizendo aqui. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aí nos versos 14, 15 e 16, a gente vê que os nomes já estavam todos ali. Muitas vezes nós voltamos a nossa atenção para o chamado, para aquilo que foi feito nos capítulos 13 em diante. Mas nós não damos atenção devida ao versículo 12. Mas observe aqui no versículo 12, que tudo aquilo que ele veio a fazer, acontece por causa do verso 12. E para a gente entender, se você observar aqui nesse versículo 12, ele passou toda a noite em oração, não foi isso? E aí a gente entende algumas coisas. Vamos lá para Mateus? Mateus capítulo 4, de 18 a 22. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 4, 18 a 22. Aí nós conseguimos compreender a profundidade disso aqui. Que diz: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco, em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles deixaram imediatamente o barco do pai e o seguiram. Eu sempre ficava em dúvida sobre essa questão. Eu fico tentando imaginar o seguinte: chega Jesus e fala assim: Carlos, sai do seu trabalho aí agora e vem comigo. Eu deixei o meu trabalho, fui atrás dele. E eu ficava, como isso é possível? Mas hoje eu consigo compreender, irmãos. Hoje eu consigo compreender. Jesus chama aqueles homens: vinde a mim, e eu vos farei então pescadores de homens. E eles seguiram. E por que que eles seguiram dessa forma? De forma tão prontamente? Porque eles atenderam de uma forma tão rápida, né?
o Senhor, ele passou toda a noite em oração. E aí entenda, o Senhor não os chamou em beira-mar. Não foi ali que o Senhor chamou. O Senhor chamou em oração. Foi durante a oração que eles foram chamados. Foi durante a oração que tudo aconteceu. O Senhor então, e sabe por quê? Porque quando estamos em oração diante do Senhor, amados, é que de fato estamos realizando as coisas. As nossas ações, elas são reflexo daquilo que oramos. Foi lá que o Senhor Jesus o chamou. Existe uma diferença entre a visão do reino e a visão do mundo sobre isso. O sucesso segundo o mundo é resultado do que fazemos. O sucesso segundo Deus é fruto do que nós somos. Resultado é consequência de eu ter me saído muito bem. Tem a ver com desempenho. Mas fruto é a manifestação visível da natureza invisível da árvore. O fruto que todo mundo vê, na verdade, procede daquilo que ninguém vê, que é a raiz. As nossas ações devem ser resultado das orações. As nossas ações devem ser orações colocadas em prática. É o estilo de vida. Enquanto o Senhor Jesus estava em oração, ele já estava encontrando na oração com Pedro, com Tiago, com André. Em oração ele já estava encontrando essas pessoas. Em oração ele estava já manifestando espiritualmente aquilo que aconteceria na prática. Amados, e nós como pais, mães, colegas de trabalho, empresário, como funcionário, nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa, que os nossos relacionamentos, eles sejam fruto da nossa vida secreta de oração com o Senhor. Antes de eu e vocês nos encontrarmos com essas pessoas no dia a dia, com as pessoas que nos cercam no dia a dia, encontre essas pessoas em oração diante do Senhor. As coisas que acontecem, elas serão fruto daquilo que você já demonstrou diante de Deus na sua vida secreta. E o Senhor Jesus fazia exatamente assim. E eu falei sobre a mulher samaritana. Vocês já pararam para pensar que o Senhor fala assim em determinado momento que era necessário que ele passasse por Samaria? Por que era necessário que ele passasse em Samaria? Porque o Senhor Jesus sabia que precisava passar ali, porque ele sabia que precisava encontrar aquela mulher. E isso foi revelado a ele em oração. O Pai mostrou. Amados, dentro do nosso quarto secreto, as coisas já se realizam. No momento que nós estamos dentro do nosso quarto diante do Senhor, orando ao Senhor, aquele que é capaz de chamar à existência o que não existe, é ali que tudo isso está acontecendo. É dentro do seu quarto. É você em secreto com o Pai. É ali que as coisas acontecem de fato. É ali que as coisas acontecem de fato. O nosso Deus, ele é altíssimo. E quando estamos em oração, nós estamos juntos em lugares altos com Ele. A vida pública, ela é reflexo da nossa vida secreta. E isso nós aprendemos com o Senhor Jesus. Eu quero convidá-los, por favor, a abrirem Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14.
versos 22 a 25. Mateus 14, 22 a 25. E olha o que está escrito aqui. Logo em seguida, ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando no barco, já estavam no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre as águas. Amados, Jesus vai para o monte então orar, e aqui fala que ele vai ao anoitecer. Esse anoitecer aqui, mais ou menos 18 horas. E ele fala que ele estava na quarta vigília. Os judeus, eles tinham o costume de dividir as vigílias em períodos de 3 vigílias, cada vigília de 4 horas. Já os romanos, eles dividiam as vigílias em 4 períodos de 3 horas. Então, a primeira vigília inicia às 18 horas e vai até às 21. A segunda vigília vai das 21 à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3. E a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. O Senhor Jesus, ele estava orando desde as 18 horas de um dia até pelo menos entre as 3 e as 6 do dia seguinte. Quando ele avista os discípulos no mar, e ele vai em direção àqueles discípulos. E amados, eu tenho convicção de que Jesus andou sobre o mar por causa do seu momento de oração. Jesus acalma a tempestade por causa do momento de oração. Jesus fala assim: Pedro, vem, por causa do momento de oração. Porque ele falou assim, que tudo o que eu faço de mim, não faço por mim, mas o Pai que me enviou é que me capacita a fazer. O Pai é quem me capacita a fazer. E só será possível andar sobre as águas, amados. Só será possível acalmar o mar se nós estivermos em oração. A igreja do Senhor só terá essa capacidade enquanto estiver de joelhos. E aí, eu lembro que o Senhor Jesus fala o quê? Que vocês, a igreja, terão poder para fazer muito mais. Não existe nada impossível. Por que não existe nada impossível? Porque o Pai capacita. E nós como igreja precisamos buscar ao Senhor, orar. Eu sempre comento a respeito de Spurgeon, acho que é uma frase dele, que perguntaram para ele em determinado momento assim, que ele foi um grande pregador, né? Se o senhor pudesse mudar algo no seu ministério, o que o senhor mudaria? Ele falou: eu pregaria menos e oraria mais. Porque ele entendeu que não é a pregação. Tudo acontece na vida secreta. E para encerrar, amados, vamos lá em Salmo 86. Me perdoe, Salmo 84. Salmos 84. Isso aqui é uma oração. E eu, no meu coração de verdade, eu queria muito que essa oração aqui fosse sua oração também. Eu vou estar lendo esse texto, e eu queria pedir aos amados que estivessem com seus olhos fechados, e orem essa oração comigo. Salmos 84 diz: ó Senhor, quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si.
e a sua prole. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em sua casa, te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão nos caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, a chuva de outono e com cobre de poços. Vão indo de força em força até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus atos do que outra parte 1000. Preferia estar à porta de habitar nas tendas de piedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Amém, amados? Amém. Lugar de oração, lugar secreto, é um lugar que nós não queremos sair, amados. Nós precisamos buscar com fome e com sede de Deus o nosso lugar secreto. E aí sim, todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade e de acordo com o caráter do Pai. Ele é a referência e Ele é o nosso padrão. As coisas começam a acontecer dentro da vontade dEle. E é lá que tudo se conquista, é lá que se concretiza. Depois nós colocamos apenas em prática o que já foi alcançado. Amém? Meu Deus, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, conosco. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença. Um Deus santo, puro, poderoso. E nós temos acesso ao Senhor, Deus. Perdoa, meu Pai, se muitas vezes nós negligenciamos a tua presença. Negligenciamos muitas vezes estar com o Senhor, fazer a tua vontade e queremos fazer a nossa vontade, meu Deus. Meu Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, transforme isso em nós, tira tudo isso de nós e coloca a tua vontade, que o Senhor seja o centro real em nossas vidas todos os dias. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amados.